E aí, pessoal? Agora que a gente aprendeu a detectar colisão, a gente já está pronto para fazer o jogador interagir com o chefe. Hoje vamos ver como fazer o jogador atingir e ser atingido pelo chefão. Para começar, eu sugiro que você dê uma olhada na página do jogador na documentação do SurgeScript. Abre ali a referência da Search Engine e clica em Player. Essa página tem uma lista de propriedades e de funções que você pode usar para trabalhar com o jogador. A gente vai usar alguns dos itens listados aqui. Beleza, então a gente viu que para detectar colisão entre o jogador e o chefão, a gente usa uma função de nome onCollision. Quando uma colisão acontece, a gente primeiro pega a entidade que colide com o chefão e aí a gente vê se ela está tagueada como player. Se ela estiver, então a gente sabe que a colisão está acontecendo entre o chefão e o jogador. Então a variável player dentro desse if está armazenando um objeto player, com certeza. Isso significa que as propriedades e funções listadas na página do jogador na documentação do SurgeScript se aplicam a essa variável. Quer ver uma coisa legal? Vamos escrever player.getHit. O jogador agora vai ser atingido assim que uma colisão acontecer. Vamos salvar o arquivo e abrir a engine. Legal, né? Agora a coisa começa a ficar divertida. Beleza, mas se o jogador é atingido assim que uma colisão acontece, então não tem como atingir o chefão. Vamos mudar esse código e primeiro checar se o jogador está atacando. Vamos escrever if player.attacking. Se o jogador estiver atacando, então a gente quer que o chefão seja atingido. Aí depois das chaves a gente escreve else. Else representa a condição contrária, ou seja, se o jogador não estiver atacando. Se o jogador não estiver atacando, então ele deve ser atingido pelo chefe. Então vamos escrever player.getHit dentro do bloco else. Beleza, então agora o jogador só vai ser atingido se uma colisão acontecer e se o jogador não estiver atacando. Para fazer o chefão tomar hit, a gente vai criar um novo estado de nome hit. Nesse estado, vamos mudar a animação da abelha para 1. Essa é a animação de tomar hit que a gente definiu no arquivo SPR. Assim que a animação acabar, vamos mudar a animação de volta para 0. Essa é a animação padrão de voo, que a gente também definiu no arquivo SPR. Aqui eu também vou mudar o estado da abelha para Moving Right, ou movendo-se para a direita. Depois a gente revê isso. Vamos também tocar um som assim que o jogador atingir o chefão. Para tocar um som, a gente primeiro precisa importar o componente Sound para o script. Então a gente escreve using searchengine.audio.sound no começo do script. E aí, vamos criar uma variável chamada hitSound, ou som do hit. Quando a gente cria uma variável com som, a gente precisa dizer qual é o arquivo de som que a gente quer carregar. Aqui eu estou carregando o arquivo bosshit.wave. Ele está na pasta samples do projeto. Tá, então quando o jogador atingir o chefe, ou seja, quando houver uma colisão e se o jogador estiver atacando, vamos mudar o estado do chefe para hit e tocar o hit sound. Você pode consultar a documentação do SurgeScript para saber mais sobre as propriedades e funções dos objetos de som. Vamos salvar o arquivo e abrir a engine. Já meio que funciona. Ficaria melhor se o jogador fosse lançado para baixo por conta do impacto. Então vamos escrever player.bounceback e tentar de novo. Aí já está melhor. Só que tem um problema. Quando o chefe toma hit, a gente muda o estado para Moving Right. Isso aí não está certo. Em vez de fazer essa mudança, seria melhor se a gente revertesse o estado da abelha, de modo que ela retornasse ao estado que ela estava antes de tomar hit. E como é que faz isso? Bom, a gente pode declarar no topo do objeto uma nova variável de nome Previous State, ou estado anterior em inglês.
Vamos inicializar essa variável com uma string vazia, com um texto vazio. Aí, antes de a gente mudar o estado da abelha para hit, a gente vai armazenar o nome do estado da abelha nessa nova variável, previousState. Então agora, em vez de mudar o estado para moving right, quando a abelha tomar hit, a gente vai mudar o estado para previousState. Entendeu? A gente primeiro armazena o estado anterior da abelha na variável previousState, e depois a gente volta a esse estado usando essa variável. Beleza, vamos salvar o arquivo e testar. Tá melhorando, mas tem outro problema. Tá vendo? Se a gente atingir a abelha quando ela estiver parada, ela vai continuar parada para sempre. E por quê? Se a gente olhar os estados onde ela está parada, que são resting left e resting right, a gente vai ver que ela só sai desses estados quando ocorrer um timeout de rest time, ou de 3 segundos. Quando a gente muda o estado para hit e depois retorna para resting left ou resting right, o timer é reiniciado. Lembra que o timeout acontece quando o chefe permanece no mesmo estado por um certo tempo, no caso aqui 3 segundos. E é por isso que não está funcionando. Agora a gente está mudando o estado para hit, e portanto o timer está sendo reiniciado. Tem várias formas de resolver esse problema. Eu vou mencionar uma delas. Se o chefe estiver parado quando ele tomar hit, a gente pode fazer ele simplesmente se mexer. Então, em vez de mudar o estado para o estado anterior quando ele tomar hit, a gente primeiro pode verificar qual é o estado anterior ao hit. Se for resting left, ou parado na esquerda, então a gente muda o estado para moving right, ou movendo-se para a direita. Se o estado anterior for resting right, ou parado na direita, então a gente muda o estado para moving left, ou indo para a esquerda. Se o estado anterior não for nem resting left e nem resting right, então a gente retorna ao estado anterior. Nesse caso, a abelha está se mexendo. E uma observação. A gente usa igual para checar se duas strings ou dois textos são idênticos. Quando a gente usa um igual só, a gente está fazendo uma atribuição. Quando a gente usa igual, um igual duplo, a gente está fazendo uma comparação. Isso é explicado em mais detalhes no curso de SourceScript na documentação. Essa mesma sintaxe é usada em outras linguagens como C, C++, JavaScript. Beleza, então vamos salvar o arquivo e abrir a engine. Aí, agora sim, tá ótimo. Então você está vendo que se você atingir a abelha e ela estiver parado, ela vai começar a se mexer na hora. Fica bem melhor assim. Só que tem mais um último problema. Se você atingir a abelha quando ela estiver se mexendo, ela sai da tela. Ela sai da tela, ela vaza, ela some da luta. Por quê? É porque a gente está controlando o movimento usando o timeout. Quando a gente muda o estado para hit, o timer é reiniciado. Isso significa que a gente não está mais controlando adequadamente a extensão do movimento, ou o quanto ela se move de um lado para o outro. Você consegue pensar em uma solução? Bom, por hora é isso que eu queria mostrar. Hoje a gente viu como fazer o chefe atingir e ser atingido pelo jogador. A gente também viu como tocar um som e como fazer o jogador ser lançado para baixo por conta do impacto. Depois a gente vai ver como corrigir o movimento da abelha. Em todo caso, eu te convido a já ir pensando em uma solução. Você consegue pensar em uma forma de mover a abelha de modo que o movimento não dependa de um timeout? Fica aí o desafio.